Olá pessoal, agora vamos aqui com o estudo dos conhecimentos técnicos, Processo Seletivo Simplificado PSS, estudo dos conhecimentos técnicos para recenseador, agente censitário supervisor e agente censitário municipal. Ok? Vamos lá. Objetivo. O objetivo do curso é apresentar aos candidatos os conteúdos técnicos fundamentais das áreas de conhecimento do Censo Demográfico 2021, permitindo aos interessados participar do processo seletivo simplificado PSS e apresentar também ao público amplo o universo do censo. Carga horária. Este treinamento possui uma carga horária estimada de 10 horas. Para facilitar o seu entendimento, esse curso EAD está dividido da seguinte forma: tópico 1, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Tópico 2, Censo Demográfico 2021. Tópico 3, o Recenseador. Tópico 4, Estrutura Organizacional. Tópico 5, Agente Censitário Supervisor. Tópico 6, Agente Censitário Municipal. Tópico 7, Conceitos Fundamentais. Tópico 8, Características dos moradores. Tópico 9, Considerações finais. Atenção! Ao longo deste curso EAD serão apresentados exercícios para a fixação dos principais conceitos. Contudo, as respostas não ficarão gravadas. Não há avaliação de aprendizagem com a nota final e não serão emitidos certificados de participação. Tópico 1. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Quem somos? Como somos? Onde vivemos? Apresentação. Responder a essas perguntas é fundamental para o Brasil conhecer as características de sua população. Um país sem conhecimento fica à deriva. Por isso, o IBGE realiza o censo demográfico a cada década. Então fiquem bem atentos. Se uma questão de concurso vier, a periodicidade aí do censo é a cada 10 anos, uma década. O censo é a única pesquisa que percorre e investiga cada município do Brasil. O resultado do censo é empregado para a gestão de políticas públicas e de projetos da iniciativa privada. Ele é a única pesquisa que gera informações atualizadas e confiáveis sobre as características da população e de seus domicílios, fornecendo um rico perfil do país e de suas diversas estruturas territoriais. Por mais de 80 anos, o IBGE vem contribuindo para o Brasil com as suas pesquisas e mapeamentos. É um instituto de significado ímpar, dada a importância da sua atuação e dos reflexos que oferece para a sociedade, especialmente para o fortalecimento de políticas públicas. Esperamos que você queira saber mais e sinta-se motivado em colaborar com essa apaixonante instituição. Saiba mais. Se tiver interesse em ampliar seu conhecimento sobre a história do IBGE, visite o portal do Núcleo Virtual da Rede de Memória do IBGE, disponível no link www.memoria.ibge.gov.br/. Em seus fundamentos, o IBGE é o órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas do país. Para que suas atividades possam cobrir todo o território nacional, a instituição conta com uma rede nacional de pesquisa e disseminação composta por 27 unidades estaduais, 26 nas capitais dos estados e 1 no Distrito Federal, 570 agências de coleta de dados nos principais municípios. Importante, a missão do IBGE é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país, com a produção e a disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental. Essa missão se concretiza quando o IBGE
identifica, mapeia e analisa o território, realiza a contagem da população, informa como a população vive, apresenta a evolução da economia a partir de estatísticas do trabalho e da produção. Tais informações relevantes e confiáveis são essenciais para a consolidação de uma sociedade democrática e para o planejamento de políticas públicas. Tópico 2. Censo Demográfico 2021. Entre as principais pesquisas feitas pelo IBGE, encontra-se o Censo Demográfico, que é a operação realizada a cada 10 anos para contar a população e obter informações sobre as principais características dos habitantes e de seus domicílios. Além disso, verifica a sua distribuição territorial nos países e a evolução de seu quantitativo ao longo do tempo. Importante, o censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. Estes dados podem ser utilizados para definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal, e também como auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos do setor privado. Se for preciso, pause o vídeo para verificar as informações aí dessa tabela, tá? Que poderá até mesmo ter aí um valor interpretativo, né? Aí na sua prova, né? Até mesmo uma colagem de uma mesma tabela aí, para que a pessoa possa extrair alguns dados, né? Então, pessoal, vamos lá. Em 2021, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, realizará o 13º Censo Demográfico, que será um retrato de corpo inteiro do país, com levantamento de perfil da população e das características de seus domicílios. Ou seja, ele nos dirá como somos, quantos somos e como vivemos. O censo de 2021, o IBGE, visitará cerca de 70 milhões de domicílios brasileiros, espalhados pelo mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados do nosso vasto território, para conhecer a situação de vida da população em cada um dos seus 5.568 municípios e em seu Distrito Estadual de Fernando de Noronha e em seu Distrito Federal. Um trabalho gigantesco que envolve milhares de pessoas. Para chegar a um censo sobre quais questões serão investigadas no Censo Demográfico de 2021, o IBGE promove consultas e debates amplos com a sociedade brasileira e os órgãos técnico-governamentais. A partir daí, com a conclusão do censo, o Brasil vai dispor de informações necessárias para conhecer as características das pessoas, onde residem, por exemplo, a fim de planejar políticas e investimentos públicos. Tá? Abaixo o link para a sinopse de resultados do censo de 2010. O conjunto de dados coletados trará resultados relacionados às questões fundamentais como o total da população do país por sexo e faixa etária e como está distribuída no território nacional, a expectativa de vida da população do país, a estimativa de brasileiros que vivem fora do país, o número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil, o tipo de habitação em que vive a população do país, a proporção da população que tem acesso ao saneamento básico, o nível de instrução da população, as condições de trabalho e rendimento da população, um panorama da diversidade étnico-racial da população brasileira, com sua distribuição por cor, raça e a caracterização dos povos indígenas por etnia, língua indígenas faladas ou utilizadas nos seus domicílios, além de dados sobre a população quilombola. O censo demográfico, você sabia? Antes da execução de um censo, é realizado um teste geral com o objetivo de verificar todas as definições e procedimentos planejados. Para a Operação Censitária de 2021 foi realizado um ensaio, o Censo Experimental de 2019. A coleta do censo experimental foi realizada no município de Poços de Caldas, Minas Gerais, no período de 1º de outubro de 2019 a 2 de dezembro de 2019, uma das etapas principais. A partir de entrevistas com moradores, o IBGE registra informações sobre os seus modos de vida. O Censo Demográfico 2021 e o Censo Experimental de 2019, assim como qualquer censo,
tem a coleta de dados como uma das etapas principais. A partir de entrevistas com moradores, o IBGE registra informações sobre os seus modos de vida. Os dados coletados são relativos ao estado de coisas em uma data específica, isto é, um retrato da situação naquele momento. Pessoal, preste muita atenção que isso aqui pode ser objeto da sua prova. É preciso adotar uma data específica, chamada data de referência, para evitar divergências entre quantitativos e características da população, considerando o início e o fim do período de coleta. A coleta do Censo Demográfico de 2021 será realizada em todo o Brasil a partir de 1º de agosto de 2021, mas a data de referência do censo de 2021 é a meia-noite do dia 31 de julho para 1º de agosto de 2021. Isso significa que os recenseadores deverão considerar a realidade desse instante do tempo como referência para a coleta de dados. Preste atenção, que isso aqui cheira questão de prova, viu? Tópico 3. O recenseador. Quem é o recenseador? O recenseador é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores. Estando em contato direto com o público, ele representa o IBGE para a sociedade. Importante, o recenseador é a peça-chave do censo. A qualidade dos resultados que serão entregues para o país ao final da operação depende diretamente da qualidade do trabalho, do modo como se dedica às atividades em seu dia a dia. O trabalho do recenseador consiste em obter as informações junto aos moradores de uma determinada área dos locais onde residem. O recenseador contará com a supervisão de um agente censitário supervisor. O ACS lhe fornecerá as informações, o material necessário e seus instrumentos de trabalho, assim como lhe prestará orientações técnicas e assistência permanente durante o período de realização da coleta de dados. É a ele que o recenseador deve se reportar sempre que encontrar alguma dificuldade. O bom desempenho do trabalho do recenseador está associado ao domínio dos conceitos e dos procedimentos que serão utilizados no censo. Por isso é importante que o candidato a recenseador tenha um bom aproveitamento no momento de formação, uma vez que a escolha da área em que deseja trabalhar dependerá de sua classificação final na avaliação do treinamento. Esta área, chamada pelo IBGE de setor censitário, será o local de trabalho do recenseador onde realizará a coleta de dados. Atenção! Antes de iniciar a coleta de dados, o candidato a recenseador deve dedicar-se ao treinamento realizado todas as atividades propostas, procurando rever e exercitar os conteúdos e procedimentos. Deve utilizar todos os recursos instrucionais disponíveis, esclarecendo suas dúvidas sempre que necessário. Durante o seu trabalho de coleta de dados, o recenseador ficará lotado em um local físico sob responsabilidade do IBGE, chamado de posto de coleta. O posto de coleta é o local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE para dar suporte à operação censitária. Nele, reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento da supervisão e da coleta de dados de uma determinada área. Sempre que requisitado, o recenseador deverá comparecer ao posto de coleta para que o supervisor possa avaliar o seu trabalho e corrigir possíveis falhas. Caso a supervisão indique a necessidade de corrigir algum dado coletado, o recenseador deverá retornar ao campo. Resumidamente, o trabalho do recenseador consiste em percorrer o setor censitário sob sua responsabilidade, registrando endereços e realizando as entrevistas com os moradores. Para concluir o trabalho, o recenseador deve dirigir-se ao posto de coleta e devolver o material de trabalho ao Instituto. Durante a coleta de dados, o recenseador terá 2 instrumentos de trabalho disponíveis: o mapa do setor censitário em papel e o dispositivo móvel de coleta, DMC. Além desses 2 instrumentos de trabalho, o recenseador contará com o manual do recenseador e o manual da entrevista digital, que serão usados
como recursos instrucionais durante seu treinamento, além de fonte de consulta para o seu trabalho de coleta de dados. Mapa do setor censitário. Mapa do setor censitário em papel. O mapa do setor censitário em papel é uma representação gráfica da área a ser recenseada. Em seu verso consta descrição dos seus limites. Esse instrumento de trabalho, fornecido tanto em papel quanto na versão digital no DMC, tem o objetivo de ajudar na localização e na locomoção do recenseador no setor censitário. Dispositivo móvel de coleta DMC. Dispositivo móvel de coleta DMC é o equipamento para registro e armazenamento das informações coletadas em campo. No DMC, pode-se acessar mapa do setor censitário digital, lista de endereços, questionários básico, amostra e manual do recenseador e a entrevista. Mapa do recenseador e o manual de entrevista. Manual do recenseador e manual de entrevista. O manual do recenseador e o manual de entrevista reúne-se os conceitos, as definições, os procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho de sua atividade e ao registro das informações. O treinamento do recenseador é composto por outros materiais e recursos de informação, que também servem de suporte ao seu trabalho. Esses devem ser consultados sempre que necessário, junto ao manual do recenseador e o manual da entrevista, para garantir maior qualidade na coleta. Atenção! O recenseador será responsável pelo patrimônio público enquanto estiver de posse dos materiais a ele confiados, devendo cuidar da sua conservação e condições de uso e funcionamento. Dominar o uso dos aplicativos e funções do EMC é fundamental para a realização do censo com a qualidade necessária, pois esse equipamento será a principal ferramenta de trabalho no cotidiano do recenseador. Veja a seguir cada uma das funções disponíveis no DMC. Mapa do setor censitário. É a representação gráfica do setor censitário. Por fins práticos, costuma retratar alguns outros elementos adicionais para facilitar o reconhecimento do setor em campo. O DMC exibe o mapa por meio de uma imagem obtida por satélites da área do setor e das áreas que o rodeiam, e destaca com uma cor adequada os limites do setor censitário para diferenciá-lo das áreas restantes. O mapa do setor censitário é fundamental para a localização do recenseador em campo e para o trabalho de coleta. Listas de endereços. É composta por endereços trabalhados no setor censitário em pesquisas anteriores, por isso é também chamada de lista prévia. É importante que o recenseador visite todos os endereços do setor, mesmo que alguns destes não estejam presentes na lista, e atualize a relação que carrega em seu DMC. Para atualizar a lista de endereços prévia, o recenseador deverá seguir as orientações: confirmar os endereços que continuam presentes em campo após a verificação, incluir os novos endereços que forem encontrados e excluir os endereços que não forem encontrados em campo. Questionário básico. É o questionário com o menor número de quesitos, que serão registradas as características do domicílio de seus moradores na data referência. Os quesitos desse questionário serão aplicados a todos os domicílios. Questionário da amostra. É o questionário com o maior número de quesitos, onde serão registradas as características do domicílio de seus moradores na data referência e de forma mais detalhada. Esse questionário é respondido por uma parte da população, selecionada de forma aleatória por meio de cálculos específicos, formando uma amostra estatística. É importante tomar providências para evitar a perda de informações coletadas, tais como zelar pelo correto registro das informações, fazer cópias de segurança backup regularmente, transmitir as informações sempre que possível, evitar quedas e contato com a água e umidade, adotar cuidados básicos ao circular pelo setor censitário com o DMC, preservando a segurança de si, dos dados coletados
e do próprio equipamento. A remuneração